Seja muito bem-vindo ao canal da WH Software. Se você deseja conhecer os nossos apps VIPs e gratuitos, acesse nosso site palpitesdefutebol.com.br. Já deixe o seu like e vamos para os palpites do dia. Vaughan Azzurri e Alliance United se enfrentam na League One Ontário do Canadá. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Alliance United 1, Vaughan Azzurri 1. Essas duas equipes se enfrentaram uma vez nas últimas temporadas com base nos dados que temos delas. O confronto anterior entre elas terminou empatado. Vaughan Azzurri está em muito boa forma em casa, enquanto o Alliance United tem um excelente desempenho fora de casa. As partidas anteriores entre Vaughan Azzurri e Alliance United tiveram uma média de 2 gols, enquanto o BTTS, ambas marcam, aconteceu 100% do tempo. Até agora, nesta temporada na League One Ontário, Vaughan Azzurri teve uma média de 2,33 pontos por jogo em jogos em casa. A Alliance United, 2,5 pontos por jogo em jogos fora de casa. Nosso primeiro palpite para este jogo é: ambas equipes marcam gol. Nosso segundo palpite para este jogo é: mais de 2,5 gols nos 90 minutos. Defensa e Justicia e Belgrano se enfrentam na Primeira Divisão da Argentina. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Defensa e Justicia 1, Belgrano 1. Essas duas equipes se enfrentaram 5 vezes nas últimas temporadas com base nos dados que temos delas. Em 5 confrontos anteriores, o Defensa e Justicia ganhou um jogo, enquanto o Belgrano venceu 2. 2 partidas entre eles terminaram empatadas. O Defensa e Justicia está em uma forma mediana em casa, enquanto o Belgrano está jogando muito bem fora de casa. Partidas anteriores entre Defensa e Justicia e Belgrano tiveram uma média de 1,8 gol, enquanto o BTTS, ambas marcam, ocorreu 60% das vezes. Até agora, nesta temporada na Primeira Divisão, o Defensa e Justicia teve uma média de 1,6 ponto por jogo em casa, e o Belgrano 1,3 ponto por jogo fora de casa. Nosso primeiro palpite para este jogo é: Defensa e Justicia vence a partida. Nosso segundo palpite para este jogo é: mais de 1,5 gol nos 90 minutos. Colón de Santa Fé e Estudiantes se enfrentam na Primeira Divisão da Argentina. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Colón de Santa Fé 0, Estudiantes 0. Essas duas equipes se enfrentaram 9 vezes nas últimas temporadas, com base nos dados que temos delas. Em 9 confrontos anteriores, o Colón de Santa Fé venceu 4 partidas, enquanto o Estudiantes venceu 1. 4 partidas entre eles terminaram empatadas. O Colón de Santa Fé está em péssima forma em casa, enquanto o Estudiantes está jogando muito bem fora de casa. Jogos anteriores entre Colón de Santa Fé e o Estudiantes teve média de 2,56 gols, enquanto o BTTS, ambas marcam, aconteceu 56% das vezes. Até agora, nesta temporada na Primeira Divisão, o Colón de Santa Fé teve uma média de 1,2 ponto por jogo em casa, e o Estudiantes 1,67 ponto por jogo fora de casa. Nosso primeiro palpite para este jogo é: mais de 1,5 gol nos 90 minutos. Nosso segundo palpite para este jogo é: menos de 3,5 gols nos 90 minutos. Godoy Cruz e Defensores Unidos se enfrentam pela Copa Argentina. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Godoy Cruz 1, Defensores Unidos 1. Essas duas equipes se enfrentaram uma vez na última temporada com base nos dados que temos delas. No confronto anterior, o jogo entre elas terminou empatado. O Godoy Cruz está em uma forma média em casa, enquanto os Defensores Unidos estão tendo um desempenho mediano fora de casa. Partidas anteriores entre Godoy Cruz e Defensores Unidos tiveram média de 2 gols, enquanto o BTTS, ambas marcam, aconteceu 100% das vezes. Até agora, nesta temporada na Copa Argentina, Godoy Cruz tem média de 1,8 ponto por jogo em casa, e Defensores Unidos 0,75 ponto por jogo fora de casa. Nosso primeiro palpite para este jogo é: menos de 2,5 gols nos 90 minutos. Nosso segundo palpite para este jogo é: menos de 3,5 gols nos 90 minutos. MC Oran e El Bayad se enfrentam na League One da Argélia. O último encontro terminou com o seguinte resultado: El Bayad 1, MC Oran 1. Essas duas equipes se enfrentaram uma vez na última temporada com base nos dados que temos delas.
O confronto anterior entre elas terminou empatado. O MC Oran está em excelente forma em casa, enquanto o El Bayad está se saindo bem fora de casa. Jogos anteriores entre MC Oran e El Bayad tiveram uma média de 2 gols, enquanto o BTTS, ambas marcam, ocorreu 100% do tempo. Até agora, nesta temporada na League One, o MC Oran teve uma média de 2,33 pontos por jogo em casa e o El Bayad 0,83 pontos por jogo fora de casa. Nosso primeiro palpite para este jogo é: MC Oran vence a partida. Nosso segundo palpite para este jogo é: menos de 3,5 gols nos 90 minutos. Sétif e Paradou AC se enfrentam na League One da Argélia. O último encontro terminou com o seguinte resultado: Sétif 2, Paradou AC 1. Essas duas equipes se enfrentaram 9 vezes nas últimas temporadas com base nos dados que temos delas. Em 9 confrontos anteriores, o Sétif venceu 4 partidas, enquanto o Paradou AC venceu 4. Um jogo entre eles terminou empatado. O Sétif está em uma forma mediana em casa, enquanto o Paradou AC está apresentando um desempenho mediano fora de casa. Jogos anteriores entre Sétif e o Paradou AC teve uma média de 2,44 gols, enquanto o BTTS, ambas marcam, ocorreu 44% das vezes. Até agora, nesta temporada na League One, o Sétif teve uma média de 2,08 pontos por jogo em casa e o Paradou AC 0,67 pontos por jogo fora de casa. Nosso primeiro palpite para este jogo é: menos de 2,5 gols nos 90 minutos. Nosso segundo palpite para este jogo é: menos de 3,5 gols nos 90 minutos. Se você gostou dos nossos palpites, não esqueça de comentar e deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Se desejar, siga-nos nas redes sociais, @WHSoftware. Lembre-se de visitar o nosso site, palpitesdefutebol.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.